Glória a Deus. Igreja, eu saúdo-vos com a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém, igreja. Vamos dar glória a Deus. Merece toda honra e toda glória. O texto da palavra do Senhor está na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, o versículo 12. E nós vamos trabalhar com este versículo novamente, cada vez mais colocando a palavra do Senhor para os nossos dias. O tema da mensagem de hoje é Principados, Estratégias Destruindo Famílias, e está com base em Efésios 6,12. Diz assim o texto da palavra do Senhor: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Pai Santo, Deus de poder, de grande glória, através de Jesus Cristo, teu Filho amado, a quem tem toda a autoridade e o nome que está sobre todo nome, e pelo Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade, que agora Ele fale, Senhor, em nossas vidas, edifique a todos, aqueles que estão congregados nesta noite, assim aqueles que estão recebendo pela internet, e receberão essa mensagem, e serão amplamente edificados, em nome de Jesus Cristo, amém. Pode se sentar, meus irmãos. Não vamos entrar nos detalhes, nós já temos acho que 2 ou 3 pregações, falando sobre principados e deuses das nações, onde eu especifico com detalhes os principais que a Bíblia cita. No finalzinho eu faço um breve resumo deles. Mas, novamente vem à tona algo que é necessário. Nós vamos ficar só com esse versículo. A nossa luta ela não é contra pessoas. Às vezes nós ficamos com ódio e raiva de pessoas que estão fazendo coisa errada, políticos, gente. Você precisa ver quem está trabalhando atrás dele. E hoje você vai ter essa noção exata do que é trabalhar por detrás, nos bastidores. E especificamente não vamos entrar em detalhe das potestades, dos governadores e nem das hostes, das forças espirituais. Apenas dos cabeças, os principados. Você não percebe, mas nem tem como. As regiões celestes estão tumultuadas desses seres espirituais, esses anjos caídos, esses seres demoníacos. E talvez também você não percebeu que talvez você e a sua família estejam abandonando princípios de Deus, do reino de Deus, e nem sabem por quê. E muitas vezes nós estamos vendo o quê? As pessoas, as famílias estão amoldando as suas vidas debaixo de uma influência dos principados, anjos caídos a serviço de Satanás, dos seus subordinados, as potestades e depois os demônios. A roupagem é o politicamente correto. Nós não temos compromisso com o politicamente correto, nós temos compromisso com a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E vocês vão observar que os costumes da sociedade, eles estão mudando, e nós não percebemos que eles estão mudando em função da preparação desta geração, e talvez da próxima, para um evento que vai fazer o divisor de águas da terra, que é a manifestação do anticristo e o estabelecimento da marca da besta. A cada ano que passa, pode ser que você entre numa tendência do mundo moderno, sem perceber o que a Bíblia ensina. 1 João capítulo 5, versículo 19, diz: sabemos que somos de Deus, e o mundo todo jaz no poder do maligno. A palavra jaz, em grego, kimai, ela significa deitar, alguém estar sepultado. Ela é uma metáfora, é uma figura de linguagem, que significa estar sob o poder e o domínio do diabo. Então, a Bíblia está dizendo que o mundo ele está debaixo da influência do poder e do domínio do diabo. Então, o mundo está caminhando para fazer a vontade dele. E vai ser uma grande guerra, porque está caminhando para a grande tribulação, que vai ser
o auge da guerra, até porque Apocalipse 12 diz que vai ser quando Satanás vai ser expulso do céu, vai haver uma grande batalha dos anjos. O arcanjo Miguel, o mais poderoso dos anjos que o Senhor criou, vai comandar um exército que vai expulsar o diabo de lá, e as coisas vão ficar piores na terra. Então o mundo está sendo moldado, trabalhado para que a sua mentalidade seja a do diabo. Vocês imaginem que hoje a televisão, as redes sociais, a mídia está botando na cabeça das pessoas, elas mentem, porque quem vive de assistir televisão e ler jornal aqui no Brasil é desinformado, não sabe o que está acontecendo. Defendendo, por exemplo, e eu vou falar sobre ele no final, o aborto. Eu postei uma mensagem mostrando a frase do Cristiano Ronaldo, que ele disse que a mãe dele queria abortar e o médico não deixou. Isso especifica o que aconteceu. Já veio gente, eu sou a favor do aborto. Aborto é assassinato de bebês. Mas nós vamos falar disso para frente. Como que o diabo mantém o mundo submisso a ele? Pela tentação e pela sedução. Não vou entrar nos detalhes, porque a mensagem não vai por esse lado hoje, porque senão aí se estenderia muito. Quais são as armas que o diabo usa no mundo? E, consequentemente, ele está usando também na igreja. O poder, que gera o orgulho e a rebelião. O amor ao dinheiro, que gera a avareza, a idolatria, a ganância e a cobiça, e o sexo pervertido, que gera os impuros e os fornicadores. Toda uma classe de pecados que a Bíblia diz que vai para o lago de fogo. Mas quando a gente fala de lago de fogo, às vezes as pessoas ficam só pensando no medo do lugar. Para traduzir, que não é o caso aqui nem da mensagem, mas só para traduzir, vai chegar um momento em que Deus... As pessoas que escolheram não viver com Deus, Ele vai criar um lugar onde a sua glória não vai estar. Se com Deus a gente está vendo dificuldade, imagina sem Ele. Então, o mundo vai experimentar isso. Então, o lugar lá, a coisa vai ser quente mesmo. A estratégia dos principados é seduzir a humanidade e mostrar-lhe que essa humanidade é boa demais e que ela não precisa da Bíblia e ela não precisa de Deus. Se você observar, a maior parte, mesmo de cristãos hoje, não tem tempo para a Bíblia, não lê Bíblia, não estuda a Bíblia. Os principados já conseguiram tirar o Antigo Testamento do ensino da maior parte da igreja. Por isso que em toda pregação eu faço questão de citar o Antigo Testamento. Deus sempre me mostra o que falar. Pouco a pouco, os principados estão tirando partes do Novo Testamento, até retirá-lo por completo da vida das pessoas. Claro que a igreja pura, aquela igreja fiel, ela vai ser arrebatada. Ela vai ser tirada da terra. Os principados estão enchendo a igreja do Senhor com adultérios, com divórcios, segundo, terceiro, quarto, quinto casamento, pecados, aborto, tudo, pastores, líderes, tudo. A perversão sexual será cada vez mais o motivo do orgulho de Lúcifer. Aliás, né? O orgulho, então, vem dele. Tudo que exalta o orgulho vem de Lúcifer. Ele é a fonte do orgulho. A família tradicional de papai, mamãe e filhinhos está sendo destruída. Tudo que é satânico, cada vez mais, será apresentado como normal e bonito. E você é antiquado. É antiquado. Está fora do politicamente correto. A frase de Astaroth continua ecoando nas redes sociais. Viva hoje como se fosse o seu último dia. Só esqueceu de dizer que vai ser primeiro dia em outro lugar, não é? E aonde será esse outro lugar? É que é a questão. Os principados estão trabalhando para eliminar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, da vida das pessoas. Estão convencendo as pessoas, e isso vai ser totalizado na grande tribulação, de que as pessoas são mentes superiores e evoluídas, e que se libertaram da crença de crer num Deus único e invisível, no seu Cristo que morreu na cruz, e que a Bíblia Sagrada é apenas um livro escrito por homens, papel aceita tudo e ela está ultrapassada. Já estão falando até de revisar a Bíblia. Inclusive pastor, não estou falando de ímpio, quer dizer, de ímpio do mundo, né?
estão preparando o caminho para o anticristo, para receberem a marca da besta. O ensinamento está invadindo escolas, universidades, centros acadêmicos, empresas, instituições e famílias. Estão trabalhando para que a humanidade esteja livre de evoluir com a ciência e a tecnologia. Já não existe mais pecado para muitos, né? As pessoas já estão vivendo como se Deus não existisse. Portanto, hoje, se congregar ou não se congregar, é a mesma coisa. Todo mundo acha que é isso mesmo, é esse o caminho a tomar. Os principados estão alcançando os seus objetivos. E eles só respeitam aqueles que têm a autoridade do Senhor e compromisso com Ele. Primeiro, destruindo casais. A principal, grava bem isso que eu vou falar. A principal estratégia dos principados é fazer você, a sua família, os casais, viver na contramão da direção que o Espírito Santo dá à igreja. O Espírito Santo diz à congregação a direção que é, você vive do contrário. Eu vou começar com um exemplo. Em Atos 4, nós lemos assim: olha como que vivia a igreja. Eu vou pegar um exemplo para vocês verem como o que é. Depois a gente vai entrar em mais detalhes, todos atuais. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles. Atos 4, 34, 37. Pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez o repartiam conforme a necessidade de cada um. Então José, um levita natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, e vai ficar famoso depois, né? Que significa filho da consolação, sendo proprietário de um campo, vendendo, trouxe o dinheiro da venda e colocou junto aos pés dos apóstolos. Essa era a direção que o Espírito Santo dava e a igreja vivia. Aí teve um casalzinho, aí continua a sequência, capítulo 5, eu só vou ler 2 versículos. Entre mentes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, casalzinho em casa, também vendeu uma propriedade. Era a direção, eles venderam também. Mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si, tendo conhecimento disso também a sua esposa. Ela concordou. Portanto, ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitiste que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo para que ficasse com parte do valor do terreno? As pessoas hoje procuram lugares que possam fazer escolhas carnais, atender os seus desejos. O amor ao dinheiro ia na contramão da generosidade da igreja de Atos. Afinal, dar dinheiro à igreja, à congregação, é a tarefa mais difícil para um casal hoje. Eu acho que não tem hoje. Não tem hoje maior dificuldade das pessoas do que pôr a mão no bolso e fazer uma oferta. Isso aqui não é sobre dinheiro. Eu quero mostrar para vocês que a igreja tinha uma direção e o diabo colocou, porque veja bem, o texto está falando que foi Satanás, ele colocou esse casal do lado contrário. Então a estratégia é, se Deus está dizendo algo para a congregação, as famílias vão no sentido contrário. Depois eu vou dar um exemplo bem comum, inclusive com um dos textos que eu vou explicá-los para vocês, o texto que a gente faz a oração final. Tudo que te agrada te engana e te seduz, e tudo que te seduz te deixa confortável, e tudo que te deixa confortável te leva à mediocridade espiritual, amor às coisas do mundo, porque o mundo está sob o poder do diabo. Os cristãos de hoje, a começar pela juventude, mas não é só juventude não, tem velho também, tem gente da minha idade para mais, estão apaixonados pelo mundo, pelas ofertas do mundo. Os principados estão evoluindo e trabalhando muito para que as ofertas do mundo seduzam a igreja. Está escrito em 1 João 2,15: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o amor do Pai não está naquele que ama do mundo, porque quando nós temos o amor do Pai, nós amamos as coisas do Pai. O que é no mundo, pastor? Tem música, tem festa, tem bebida, tem vida sexual livre, tem droga. É festa junina gospel, gospel. Uma festa para adorar ídolos. Ídolos está dentro da igreja do Senhor. É carnaval gospel com trenzinho de Jesus.
É forró gospel, é balada gospel, a igreja tudo preta e luzeiro, e todo mundo dançando, como eu tenho visto, no altar, está lá o pastor, tá todo mundo dançando, verdadeiro forró mesmo, louvando o Senhor, se é que se pode chamar isso. Os principados estão fazendo muito bem o seu trabalho. Eles trouxeram para dentro da igreja o mundo. Entretenimento. A igreja de hoje precisa de entretenimento. Mas veja bem, você fala assim, mas Deus não protege a igreja? Claro que protege. O diabo nunca vai vencer a igreja. Não quer dizer que a igreja não vai ser contaminada, porque é onde que se separa. Olha só, Satanás trouxe adultério e incesto na igreja de Corinto. 1 Coríntios 5,15. Satanás atacou a igreja de Esmirna usando a sinagoga de Satanás, Apocalipse 2, 9, 10. Satanás contaminou a igreja de Pérgamo com mundanismo e pecados sexuais, Apocalipse 12, 13. Satanás colocou uma mulher mandando na igreja de Tiatira, a profetisa Jezabel, que introduziu pecados sexuais e as coisas ocultas de Satanás, Apocalipse 2, 24. A Bíblia não permite que uma mulher tenha autoridade máxima sobre a igreja. Ela deve estar debaixo da cobertura de um ministério, de um homem. Oh, você é machista? Não, é Bíblia. Jesus Cristo não colocou as mulheres sob o comando da igreja. Não há na Bíblia isso. Mas em primeira e segunda epístola de João, a senhora Quíria, ela estava debaixo da cobertura do apóstolo João. Ela não mandava, ela tinha alguém que delegou autoridade. Satanás atacou a fiel igreja de Filadélfia, sinagoga de Satanás, mas ela continuou fiel na palavra, Apocalipse 3:9. Satanás atacou a igreja de Éfeso, gerando orgulho nos bispos mais jovens, 1 Timóteo 3:6, e levando as viúvas, as mulheres sem marido, a viverem pecando sexualmente, 1 Timóteo 5:15. Se no tempo em que eram vivos os apóstolos verdadeiros de Jesus Cristo, ele conseguiu fazer esse estrago na igreja, e hoje, aonde não há essa mesma verdade, e aonde o interesse hoje é o número de pessoas e o dinheiro que se arrecada, como é que não está a igreja? E não é à toa que nós estamos vendo o quê? As festas do mundo estão dentro da igreja, para arrecadar dinheiro. Me perguntaram, por que vocês não fazem lá para atrair os jovens? Irmão, se é para ficar jovem com entretenimento, é melhor não tê-los, a não ser responsável, porque todos precisam ser convertidos. E sobre isso tem um pouquinho mais para frente eu falo. Atacam então, os principados atacam a vida sexual do casal para gerar divórcio. Então todo casal divorciado foi atacado. 1 Coríntios 7,5 ele diz assim, o apóstolo Paulo escreve: não vos priveis uns do outro, falando de marido e mulher, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Incontinência é a falta de domínio próprio. E é por isso que nós vemos hoje membros, pastores, líderes de louvor, líderes de jovem, todo mundo com problema na área, com divórcios, traições. Divórcio, viuvez, vida sexual no pecado. Em 1 Timóteo 5, 14 e 15, Paulo escreve assim: quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois, com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Então o diabo pega o quê? O solteiro, o divorciado, a divorciada, o viúva, a viúva, e leva para uma vida de pecados. Hoje um, amanhã o outro, outra manhã o outro. É o que a Bíblia fala, de seguir atrás de Satanás. Não é o Satanás que vai dando. É que nem quando se faz, está treinando o cachorro, né? Então leva, joga um biscoitinho, ele corre ali, joga um biscoitinho. É assim que é a mesma coisa. A estratégia oculta do principado é fazer você ir na direção contrária daquilo que o Espírito Santo está dando à igreja. O Espírito Santo dá uma direção, você pensa que é o pastor. A não ser que seja fora da Bíblia, claro, né? Que seja uma coisa antibíblica. Apocalipse, 7 vezes o Senhor Jesus disse isso em Apocalipse 2, 7, 11,
No capítulo 2, versículos 7, 11, 17 e 29. No capítulo 3, versículos 6, 13 e 22, ele escreve assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas eles vão impedir você. Vão impedir você de participar de um estudo bíblico com treinamento. Em 1 Tessalonicenses 2,18, o apóstolo Paulo escreve assim: por isso, quisemos vir até vós, falando para a igreja, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Quantas vezes Satanás barra o caminho? Pode ver. É um estudo bíblico, porque veja bem, a questão de estudo bíblico é muito fácil. Teve uma irmã que ela estava falando isso, não, uma pessoa que estava falando isso, né? Que, não, eu faço tudo pela internet, hoje tudo pela internet, tudo, não precisa fazer mais nada. Aí o rapaz falou para ela assim, olha, o psicólogo, né? Falou para ela, olha, se você tivesse que ser operada, e tivesse um cirurgião com 20 anos de experiência, e tivesse um outro, aí com 2, 3 anos, que se formou só pela internet, qual deles que você iria ser operada? Ela falou, pelo de 20 anos de experiência. Então você está respondendo a pergunta. Treinamento não dá para fazer pela internet. A gente passa informação. Então, estudo pela internet é bom porque a gente tem informação. Mas o treinamento tem que ser presencialmente. Eu tenho que estar presente. É esse que o diabo não quer que você faça. Os outros você pode adquirir conhecimento. É mais fácil um povo sem treinamento. Presta bem atenção no que eu vou lhe contar. Como eu pedi autorização, eu vou falar para vocês. Eu quero que você preste atenção, porque eu estou falando da luta contra o diabo. E o diabo veio para destruir mesmo. Era o ano de 2020, auge da pandemia do coronavírus, a Covid-19. Todas as igrejas foram fechadas. Foi impedido o culto público. Mas mais Catarina, continuamos vindo aqui. Como diz o caipira, né? Eu mais Catarina viemos aqui. A gente estava orando. Pegava as listinhas e orando pelos nomes. A gente entendia que era uma grande guerra espiritual. E era, né? Nosso motorista amado, ele enfrentou uma guerra espiritual muito grande. A esposa dele o deixou e se casou com um outro. Então, quando ele estava nesse processo, ele estava muito desesperado. Ele buscou ajuda de uma igreja, lá para o lado da Simão, para cima do Pontilhão. E num dia, deu sorte de encontrar o pastor, esposa, e chorando lá, mal conseguia falar, o pastor o acalmou. E o pastor prometeu ajudá-lo. Tinha um casal de evangélicos também. Só que depois ele veio descobrir que, basicamente, o pastor empurrou a mulher dele para a morte. Disse para ela, algo mais ou menos assim: faz o que você quiser, o que está no seu coração, sua vontade, o que você deseja. E o casal ajudou. Então aquilo, ele ficou perturbado, ele ficou transtornado. Ele perdeu a cabeça, ele começou a fazer muita coisa errada. Muitas coisas, tomou muitas decisões erradas. E ele faz uma escolha muito cruel. Ele resolve ir até um centro de macumba em Bauru. Foram lá uns 20 dias mais ou menos, gastou um dinheiro que... Mas no último dia a coisa não estava funcionando. Então no último dia, um Exu incorporou o médium. Ele estava lá, né? E estava indo uma pessoa com ele, né? E o Exu falou para ele assim, olha, eu vejo um homem atrás de você. E continuou o Exu. É um homem de chapéu, de terno e gravata vermelha. Quem é ele? E ele disse, é o pastor Alberto. Então o Exu explicou para ele o seguinte, então eu não posso fazer nada. Enquanto esse homem estiver atrás de você, não vai adiantar fazer nada, por causa das orações dele. E foi quando ele, então, relaxou. De alguma maneira encontrou paz, porque ele viu que não era o que ele esperava. Sabe por que Jesus Cristo foi glorificado nisto? Porque ele disse assim, eis que vos dou poder para pisardes sobre escorpiões e cobras, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos fará mal. Então,
A Ele, o Senhor Jesus, toda a honra e toda a glória e todo louvor. Pode saltar uma salva de palmas para o Senhor. O demônio não toca. Então é importante que você entenda a diferença que faz você estar no caminho de Deus e você não estar. E mesmo assim, a cobertura de oração. Vocês vejam como é fundamental a cobertura de oração. Infelizmente, o conselho do nosso colega foi terrível. Mas ele pôde ver que a igreja de Jesus, quando ela está no papel dela, como esta igreja está, ela faz a referência, a diferença, e as hostes espirituais respeitam. É uma igreja pequena, é uma congregação pequena, mas fica evidente o poder do Espírito Santo que está aqui, habita em nossas vidas, como em toda igreja que obedece ao Senhor Jesus. A igreja é dele, a igreja é dele, e quando ela vive no Evangelho, toda a igreja é dele, toda a igreja é dele. Lá tem coisas boas e coisas ruins. E aqueles que exercem autoridade, Jesus honra. Segundo, impedir que os seus filhos conheçam ao Senhor. Eu quero que você preste bem atenção, especialmente os adolescentes também. 1 Samuel 2,12 diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Eles não conheciam ao Senhor. E no versículo 17 diz: era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Ófine e Finéias, eles foram muitas vezes ao culto com seu pai. O pai era sacerdote do Senhor. Eles viram o pai ser usado pelo Espírito Santo. Mas, aqui basicamente eu vou falar mais dele, porque ele é o principal dos principados que atua no mundo espiritual, especialmente trabalhando sobre a família. Ele impediu os filhos de um sacerdote de Deus de conhecer ao Senhor. Conhecer é uma expressão idiomática hebraica que significa ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Isto é, ele fez com que os filhos de Eli não dessem valor algum às coisas de Deus. Uma geração de adolescentes está sendo feita assim. Só fica numa igreja se tiver programa especial para jovem. Não sou contra, mas é isso que sustenta esses jovens. É por isso que logo cedo namoram, começam a ter relações sexuais, começam a usar droga, bebida e começam a fazer uma porção de coisas. Muitos abandonaram os cultos, a congregação, a oração. Você acha difícil? Por exemplo, quantas famílias hoje cristãs conseguem fazer oração, o pai, a mãe e os filhos? 5 minutos. Até alguém comentou assim: puxa vida, pastor, o senhor falou outro dia 5 minutos, agora não consegue fazer. Exatamente. Então, para não jogar muito peso, 5 minutos. Qual família consegue reunir para fazer uma leitura bíblica? Não vou nem falar do discipulado. Sabe por quê, meus irmãos? Os principados não estão deixando. Eles estão enchendo. Depois que começou, como alguém veio falar para mim, na pandemia, achava que, bom, agora vai ficar todo mundo preso em casa, o pai vai falar com a mãe, filho com o filho, que nada, começou a dar racha, pau, briga. A maioria dos casais se divorciaram, uma grande parte, briga, discussão com os filhos, cada um com o celular num canto. Muitos já nem querem mais se congregar, os jovens, e começam esses namoros sem propósito, 16, 17, 18 anos. Aí o pastor deixa. Hoje, para encher a igreja, os pastores, meus colegas de ministério, a boa parte deles estão deixando eu fazer de tudo. Claro que vão responder diante do Supremo Pastor. Sabe por quê? Porque essa geração está sendo feita filhos de Belial. Era uma expressão no judaísmo que significava aquele judeu basicamente herege, que já tinha se afastado de Deus, como se fosse um crente desviado. Como que a igreja de Atos tratava os jovens? 1 João 2, 13, 16 diz isso: pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens,
Eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. A palavra de Deus permanece em vós. Discipulado. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E essa geração de crianças e adolescentes não estão conhecendo o amor do Pai. É por isso que não tem vontade de se congregar. E muitas vezes tem que trazer arrastado algum guincho. E depois de uma certa idade só querem coisas do mundo. Como a gente viu exemplo de casais que os pais nem sabem, vai dormir na casa do coleguinha e passa a noite nas baladas. Aí lá bebe, usa droga. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. E o mundo jaz no maligno. O mundo está sob o poder e o domínio do maligno. É uma geração espiritualmente fraca, cada dia mais amiga dos prazeres do mundo, concupiscência da carne. Jovens e cristãos hoje andam com um pé na igreja e outro no mundo. Precisam cada vez mais de diversão, de entretenimento. Concupiscência dos olhos, celulares despertaram os desejos mais impuros e carnais possíveis na vida dos cristãos. Vê o diálogo, as conversas, soberba da vida, a ostentação dos bens que se possuem e das aventuras que se faz. Dá uma olhada nas redes sociais, nós vamos ver os cristãos com a maior soberba da vida, ostentando todas as coisas carnais que fazem. O sujeito divorciou, casou de novo e ostenta na internet. Como aquilo é um prêmio da soberba da vida. Sabe por quê? Porque não conhecem o amor do Pai. É só ver as redes sociais. É glória para o homem carnal, não há glória no Senhor. Belial introduz vícios como comportamento social. Belial trabalha muito bem nisso. Ana vivia desgostosa porque ela não podia ter filhos. Ela era humilhada por Penina. O marido dela tinha 2 esposas. Uma situação complicada. Um dia Ana foi orar ao Senhor no tabernáculo. E ela só movia os lábios. Ela estava tão angustiada, tão perturbada no coração, né? E ela falava com Deus no coração. O sacerdote ele começou a observar aquela cena. Imagina, né? A pessoa está fazendo assim, ó. Ele falou, essa mulher tomou todas. E ele lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebidas fortes, nome que era dado para cerveja. Porém vem que ela vem da Babilônia. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que eu tenho falado até agora. Qual que é a frase do Belial nos nossos dias? Beber um pouquinho pode, não pode embriagar. Esse Belial não perde oportunidade. Sabe o que ele conseguiu fazer hoje? Hoje, vocês lembram que eu falo sempre da marca da besta, né? As pessoas falam, a marca da besta. Irmão, vocês lembram como que era? Os mais jovens não vão conhecer isso naturalmente, nem sabem disso. Mas os mais velhos, vocês lembram como se falava de tatuagem antes na igreja? Hoje, as pessoas vão estatuar normal, como se não tem problema nenhum. A marca da besta vão fazer fila. Então as pessoas, a bebida também era a mesma coisa. O cristão se convertia, era liberto da cachaça. Hoje, beber um pouquinho pode. Quem que conseguiu isso? O principado Belial. Ele é uma espécie do chefe dos Zé Pilintra. E ele conseguiu fazer isso. Aí eles pegam aquele texto, nós vamos ter oportunidade de pregar esse texto. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagar, pode beber um pouquinho. Esse Belial faz interpretação. Bom, depois que o diabo usou o Salmo 91 com Jesus, Belial pegar o Provérbios, ficou fácil. Quando Satanás matou os filhos e as filhas de Jó? Quando foi? Vamos ver. Jó 1, 12, o 18 e 19. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor.
Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, correndo a cachaça, em casa do seu irmão primogênito, mais velho, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só escapei eu para trazer-te a nova. Eles estavam bebendo, a festança na casa do irmão, entrou a bebida, o Belial teve direito. A partir do momento que você colocou bebida na tua vida, você deu ok, abriu a porta para o Belial, o resto deixa por conta dele. Satanás começou a destruir a família de Jó, numa festa da família, regada de bebidas. Mas é uma festinha da nossa família, então deixa o Belial lá, ele vai entrar. Você convidou todo mundo e mais o Belial. Se eu chegar numa festa de crente e tiver bebida, eu falo: mas vocês trouxeram o Belial para cá? Belial é o principado também da bebidinha, ele gosta de uma cachaça. A partir do mesmo momento, sou pastor, o senhor careta. Irmão, o negócio é o seguinte: ninguém vai para o inferno escutando pregação minha. A minha pregação é o evangelho puro, goste você ou não. A partir do momento que você começou a beber, abriu a porta. O resto, bom, pergunte para quem tem problema, já teve problema com bebida. Quem é usado por Belial é rebelde e não aceita disciplina e correção. Segundo Samuel 23:6 diz assim: porém os filhos de Belial serão todos lançados fora como os espinhos. Esse é o problema de uma geração assim, né? Pois não podem ser tocados com as mãos. Ser tocado que literalmente ser conduzido, liderado, ensinado. Ele não aceita. Se você for falar, bate boca. Eu já fui falar com o irmão que o irmão cometeu adultério. Ele olhou para mim e começou a falar, falou: irmão, peraí, vamos colocar as coisas no lugar. Quem cometeu adultério aqui foi você, não eu. Quase bateu em mim, né? Aproveitou que era mais novo. É essa atitude de filhos de Belial. Belial inspira a pornografia na internet. Salmo 101:3 diz assim: não porei coisa maligna diante dos meus olhos, eu odeio a obra daqueles que se desviam, não me contaminará. A BTX traduz mais literalmente: não considerarei nenhum assunto de Belial. Essa coisa maligna em hebraico é Belial. Aborreço a obra dos que se desviam, nada deles se lhe pegará. Sodomia, lesbianismo, todo tipo de depravação sexual estão sob a influência de Belial e de Astarote. Belial atua mais com os homens, Astarote com as mulheres. Bebida é com ele para todo mundo, distribui para todo mundo. Pouquinho, médio, grande, não importa. Belial inspira a boca suja e um coração maldoso. Sabe aquele sujeito que fala besteira, bobagem, xinga Deus, xinga todo mundo? Está lá, olha aí, Provérbios 6, 12 e 15. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca. Então a boca é suja. Você já sabe que ele é um homem com uma mulher de Belial. Acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinal com os dedos. A gente nem vai fazer sinal com os dedos para imitar, porque normalmente quebraria o clima espiritual aqui, mas você já sabe aqueles gestos que se faz com a mão, né? Vários deles que são todos gestos obscenos. Esse é um homem de Belial. No seu coração a perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, vê sempre o mal, a maldade nos outros, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. E a Bíblia também já diz que vai acontecer com ele, né? Todos os espíritos imundos estão sob o comando de Belial. Quarto, quebrando a comunhão da igreja. Presta atenção nisso. Vou aproveitar e falar agora, porque quando chega no final do ano pode parecer suspeito. Segundo Coríntios 13, nós fazemos aquela leitura. A gente gosta de fazer essa leitura tão abençoada, né? 13, versículo 14. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém? Vamos entender a comunhão. A palavra comunhão em grego é koinonia. Koinonia significa comunhão, comunidade, fraternidade. Literalmente, ao pé da letra, significa companheiro de pão. Então essa palavra companheiro, que é distorcida hoje aí, é bíblica. Quando os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus quem iria traí-lo, Jesus respondeu assim, João 13, 26. Respondeu Jesus: é aquele que eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Então, é um companheiro de pão.
Na ceia, nós exercemos companheiro de pão. Quando a gente come no final do ano juntos, nós somos companheiros de pão, o koinonia do Espírito. Nós obedecemos a direção do Espírito para a igreja. Quando Deus, mas antes de eu concluir isso, deixa eu começar lá atrás, no Antigo Testamento. Eu gosto de fazer sempre essa comparação, porque Deus não muda os princípios. Quando Deus preparou a 10ª praga, a morte dos primogênitos, Deus ordenou à congregação de Israel que ela comesse o cordeiro da Páscoa em comunhão. Em comunhão. Então era para cada família matar um cordeiro, passava o sangue nas ombreiras e nas vergas das portas, janelas, passava tudo, e depois comia o cordeiro. Se a família fosse pequena, ela devia convidar uma outra família também pequena, para comerem juntos, para que desse, para não faltar. Então está lá, Êxodo 12, 3 e 4. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, vai sobrar carne, para não sobrar e jogar fora. Então tome, isso aqui entre parênteses, né? Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. Então vê, como é que o pessoal come aí? Nós temos um aqui, o caçula aqui, esse come para 3. Então a gente já sabe. Então, quando deu meia-noite, o anjo destruidor, ele passou por cima das casas, passar, a palavra hebraica, e estava comendo em comunhão, ele passou por cima. Então, a palavra pessar, Páscoa, passar por cima, ele passou por cima. Essa era a direção de Deus para a congregação. Estavam as famílias todas, não tinha um local para reunir, então cada um, ou várias, numa casa, todas comendo naquele mesmo horário, porque era a direção do Espírito Santo. Todos aqueles que não obedeceram isso, uma grande maioria dos egípcios, morreram. A crença antiga diz que o Belial ele pertencia a uma categoria de anjos, hoje é anjo caído, de vingança de destruidores a serviço de Deus. Então eles acreditam que esse anjo destruidor, alguns historiadores aí, que era o Belial. Assim como Deus ordenou a Satanás o que fazer com Jó, com a família dele, também Deus deu ordem ao Belial. Claro que o Belial adora, né? Porque como ele gosta de matar, isso você vai fazer, não é? Na igreja, aí a gente pula para o Novo Testamento. A direção de Deus é a mesma. É de ser companheiros de pão, de comunhão. Mas o Belial, ele trabalha para separar. É duro você querer juntar a congregação para ser companheiros de pão. Olha o que está lá em Atos. Olha como é que começa a igreja. A igreja começa na direção do Espírito. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, companheiros de pão, e no partir do pão, e nas orações. O partir do pão aqui é a ceia. No versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então a congregação, toda a igreja de Cristo, quando ela começou, ela comia junto, eram companheiros de pão. Quanta dificuldade nos nossos dias para os membros da família comerem juntos. Ainda mais agora com essa onda de celular. Né? Todo mundo falando para lá, sai todo mundo para lá, sai para um para lá, outro para lá, todo mundo falando para lá. Agora, a dificuldade maior de juntar os membros de uma congregação para comerem juntos. O Espírito Santo, ele ordena o quê? Para comermos juntos, para ter essa comunhão, numa ordem dele. Então, quando a gente chega no final do ano, que a gente coloca isso, o que se faz? Tem as famílias que fazem que nem os egípcios, separam, vão fazer sozinho. E tem aqueles que entendem que não é um pastor, é coinonia. É coinonia do Espírito, é a comunhão, é o companheiro de pão. Então, quando você ouvir a ordem ou o convite, entenda que é o Espírito Santo que quer reunir o rebanho. Não é por menos que o apóstolo Paulo ele registra divisões na igreja de Corinto, e ele identifica a atuação de Belial.
Lá em Corinto, não vou pegar 1 Coríntios e 2. 1 Coríntios 11, 18, 21 e 33 é o texto da ceia. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós divisões, dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós, quer dizer, sejam revelados. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Então eles faziam uma festa antes, né, o agapei. Hoje a gente fala ágape aqui, mas a palavra grega é agapei. Então o que acontecia? Os mais ricos chegavam na frente, comia, celebrava assim, comia festa, tudo, pessoa que bebia, embriagava. Aí os trabalhadores, que eram os mais pobres, chegavam depois, não tinha nem ceia para eles, não tinha comida da comunhão, já não era companheiro de pão, e muito menos a ceia. Então ele falou, nem a ceia que vocês celebraram, porque vocês tomaram a ceia e deixaram o irmão sem. Então o Belial entrou lá. Aí você fala, como é que você sabe que era Belial que estava lá? Não está escrito aí? Lá em 2 Coríntios, na segunda carta ele escreve assim, e que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? O Belial foi lá. Então vocês veem que no final do ano, quando a gente tenta reunir a congregação, o Belial chega na conta assim, ó, fique em casa com a sua família, não vai se congregar não. Peraí gente, vocês têm o ano inteiro para fazer isso. Uma vez no ano a gente reúne a congregação. Todo cristão que é guiado pelo Espírito Santo entende isso. A direção para o Espírito Santo da igreja, ela quer reunir. A gente precisa se lembrar e olhar para o irmão. Dá uma olhadinha para o teu irmão do lado, olha para trás, olha para esse é meu companheiro de pão, a minha companheira de pão. Então a coinonia do Espírito, ela não é espiritual no sentido invisível, ela é materializada no relacionamento entre eu e vocês e eu, entre nós. E por último, não posso deixar de falar disso, Moleque ou Moloque continua exigindo bebês. E Jeremias 1,5 diz assim, até uma pessoa que colocou na internet, quando eu coloquei a foto do Cristiano Ronaldo com essa frase, né, que a mãe dele queria abortá-lo, ele disse que a Bíblia era a favor do aborto. Peraí, vamos começar com a Bíblia. Jeremias 1,5, olha o que Deus diz para Jeremias, antes do seu nascimento. Quando eu estou lendo pela Bíblia na linguagem de hoje, que ela facilita o entendimento, está dentro do original. Quando você ainda estava na barriga da sua mãe, as traduções nossas, mas literalmente colocam o ventre da mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então quando você estava lá dentro da barriga da mãe, e o povo lá fora estava querendo te abortar, Deus escolheu. Mas existe um principado que até hoje ele exige bebê. Ele não quer gente grande, ele quer bebê como sacrifícios. Jeremias 32, 35, tem Levítico, eu escolhi esse texto aqui que eu achei ele mais fácil. Edificar os altos de Baal, um principado, que estão no vale do filho de Inom, que veio se chamar inferno, Geena, para queimarem a seus filhos e as suas filhas a Moloque. Moloque é o nome grego. Quando passou para a Septuaginta, o nome hebraico é Moleque, de onde vem a palavra hoje moleque. Ô, seu moleque, vem dele. O que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente, fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Então Moloque, em hebraico é Moleque, que significa rei. Ele foi adorado, por exemplo, como Amon-Ra no Egito, aquele famoso deus Amon-Ra. A sua imagem era uma estátua de bronze, a cabeça ela era coroada, e ele se parecia com um bezerro. Normalmente vocês veem ele com braços abertos, alguns deles colocavam a mão mais para o chão, né? Os braços eles estavam estendidos como que se fosse abraçar as pessoas que se aproximassem. O Moloque ele era adorado com sacrifício de crianças recém-nascidas. Ele gostava de bebezinhos mesmo. Geralmente nos seus primeiros dias de nascimento, né? Para receber o favor do Moloque, a sua estátua então ela era aquecida, eles colocavam fogo no interior, como se fosse uma churrasqueira, até o metal ficar incandescente. Aquilo tava, você vê que já está parecendo isso aqui, só de chegar perto. Então os bebês, eles eram sacudidos acima das chamas, ou passados,
né? Está passando como você passa a carne, através daqueles braços ardendo em brasa. E isso depois, os bebês eram queimados, né? Eles jogavam o bebê lá dentro. Os pais matavam os seus próprios filhos. Aí você fala assim, nossa, que povo maldoso. O que estão fazendo hoje? O Moloque continua exigindo adoração. Só que ele também fez um upgrade. A forma moderna de atender o Moloque é através do aborto. Por que é que a onda de aborto está grande? Chegou a hora de Moloque crescer a sua influência no mundo. Lá na Argentina, na Colômbia, comemoraram o quê? A vitória de Moloque. O Moloque lá já ganhou, e aqui já estão, não é? Televisão, as mídias, né? Os adolescentes começam um namoro sem propósito, com consentimento das famílias. A menina fica grávida, e aí então, o que faz? Aborta. O menino, o pai fala, meu menino é muito novinho para se casar. Ah, mas a minha menina não vai ficar com, então tira fora. Em 2021, o número de abortos ele foi maior do que o número de mortos na pandemia da Covid, para vocês terem ideia. Entre 2015 e 2019, foram 73 milhões e 300 mil abortos. É maior que a população de toda a Grã-Bretanha, que está em mais de 68 milhões e 700 mil habitantes. Quer dizer, matou-se mais bebês. Vocês imaginam como esse principado está se arrogando pela vitória que tem? Há uma média de 6 milhões e 10 mil abortos por mês. É quase a população da cidade do Rio de Janeiro. Um relatório do Fundo de População das Nações Unidas, o UNFPA, estima que acontecem 3 milhões e 200 mil abortos em países em desenvolvimento entre adolescentes entre 15 e 19 anos, países como o nosso. Uma pesquisa feita isso aqui a gente vê o trabalho, que é o trabalho do Belial, do Moloque. O trabalho do Belial a gente vê aqui. Uma pesquisa feita pela J. Walter Thompson revelou que entre a geração Z, de 13 a 20 anos, 48% dos adolescentes se declaram heterossexuais. Heterossexuais quer dizer, o menino é homem e a menina é mulher. 6% se declara homossexual. E 46% se declaram bissexuais. Eles namoram meninos e namoram meninas. A estrutura da família, o pai, o macho, a mãe, a fêmea e os filhos, ela está cada vez mais sendo atacadas. E quando vocês escutaram falar que a ideia é fazer com que todas as mulheres no Brasil tenham o direito ao aborto, lembrem-se que por detrás disso tem um principado chamado Moloque, mas eles não trabalham sozinhos. Normalmente Baal, Moloque e Astarote trabalham juntos, ou também em muitas oportunidades o Belial entra junto. Então eles trabalham juntos visando isso. Quais são os propósitos? Eu vou resumir a mensagem assim. Quais são os propósitos de cada principado e os alvos, para vocês gravarem bem os alvos que eles querem e estão fazendo. Primeiro, eu vou separar só 5 deles. Belial, ele está implantando a bebida, a perversão sexual, a sodomia na sociedade e também na vida dos casais na igreja. E aquela mente assim, eu nasci no corpo errado, é frase de Belial. Astarote, ele está implantando a ganância, a avareza, o lesbianismo na sociedade dentro da igreja. A frase, viva hoje como se fosse o seu último dia. Qual é o seu preço? É dele. Ou, toda alma tem um preço, todo homem tem um preço, é dele. Moloque, implantando o aborto como um direito na sociedade e também na igreja. E nós já temos bispos e pastores defendendo o aborto. Quem foi que sussurrou para ele? Moloque. Leviatã, implantando o medo, o caos e o terror. Ditaduras, sistemas de violência, querem fechar a igreja no Brasil. Querem calar a boca da igreja. Pastores e padres vão ter que saber o que fala. Jornais, revistas, além das redes sociais, todas causas de Satanás, defendidas e influenciadas por Leviatã. E Baal está implantando o ocultismo, a feitiçaria, a idolatria, além de um falso culto, onde a música, o show, o espetáculo como entretenimento. Quando eu falo de feitiçaria, eu falo assim de objetos. Quando você vê crente com objetinho sagrado, isso que protege.
É feitiçaria. Olha, isso aqui protege. Ah, então um pouquinho de sal. Aí tem a estrela de não sei de quem. Aí eu tenho isso, eu tenho aquilo. Isso daí é um trabalho de Baal. Quais são os objetivos? Finalizando. Primeiro, destruir a fé dos cristãos para gerar apostasia. Segundo, destruir a família bíblica com adultérios e divórcios. Terceiro, paganizar a santidade da igreja, trazer as obras do mundo, feitiçaria, escândalos para dentro da igreja e gerar desprezo da sociedade contra a igreja de Cristo, como aconteceu na pandemia. Quarto, perverter essa geração de crianças e adolescentes, fazendo com que não conheçam o Senhor, mas que venham servir a Satanás. Por isso que a maioria que está dentro da igreja está fora do reino, porque só tem lá aventuras. Outros nem batendo neles eles querem vir mais para o culto. Quinto, retirar a vida de oração dos cristãos, especialmente de famílias. Hoje, você, a sua esposa e os seus filhos parar para orar, olha, vai ser um trabalho duro. Sexto, impedir que os cristãos aprendam em estudos bíblicos com treinamentos, discipulados. Por quê? Uma igreja sem treinamento não serve para nada, só para espetáculo. Sétimo, retirar a comunhão dos irmãos nas congregações, levando-os a uma vida solitária, egoísta e sozinho nas suas casas. Então, lembre-se que quando falar comunhão do Espírito, é companheiro de pão. Vamos ver até o final do ano quem vence nesta igreja. Se é o Senhor Jesus, se é o Espírito Santo, a comunhão é dele, que está guiando aqui para glorificar o Pai e o Filho, ou se vence Belial. Oitavo, retirar a palavra de Deus da vida das pessoas, especialmente dos cristãos, para destruir os fundamentos de Cristo na sociedade. Quanto mais ímpia for, melhor. A igreja tem que ser ímpia também. Pode pregar o evangelho, mas desde que seja um evangelho frouxo. Nono, penúltimo, perverter a vida sexual da sociedade, como fizeram com Sodoma, Gomorra, Pompeia, Babilônia, Roma. E último, não é que são só esses, é o que eu selecionei aqui. Levar a humanidade a não acreditar mais na existência de Deus, zombar do seu Filho Jesus Cristo e reduzir a Bíblia Sagrada num livro ultrapassado e sem valor algum para a sociedade. Agora, o último projeto deles. Lembre-se que eles trabalham e colocam as potestades para trabalhar com autoridades. Na América Latina, na América toda, os governos estão sendo levantados sempre homens contrários à Bíblia. Ok? É um trabalho dos principados. Nós temos uma guerra. Não pense que vai ser fácil aqui no Brasil. Quanto mais homens contrários à palavra de Deus no comando, assim será. Então se prepare. Lembre-se bem, siga a direção que o Espírito da igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, ele está falando isso. A direção, volte às coisas básicas e simples do Evangelho. Faça uma avaliação na sua casa. Todo mundo diz que preocupa com a família, mas preocupa com questão material, com a questão de amizade, mas não se preocupa com a questão espiritual. Então o mundo vai cada vez mais. A gente vê a igreja agora o diabo não briga mais com a igreja. Ele dá o mundo para ela. Ele está dando poder, ele está dando dinheiro e ele está dando o quê? Liberdade sexual. É por isso que está acontecendo isso. Como a gente viu o exemplo, o pastor divorciou, mandou divorciar lá, divorciou, casou. E divorcia e casa, adultera, divorcia e casa. E todo mundo, a gente viu, o pastor casou. Falei, ainda bem que não me convidam para essas coisas. Eu já esgotei a minha cota de fazer bobagem. A gente erra na vida, mas a gente tem que aprender. Entendam, mesmo que vocês não estão vendo, o mundo vai caminhar assim, porque é necessário que aconteça. Então, tudo isso acontecendo, o que é que a gente faz? A gente prepara as malas, porque está chegando a hora da nossa viagem. Muito em breve, nós vamos ouvir o grito: eis o noivo. Vamos ouvir soar a trombeta.
Os mortos em Cristo Jesus vão ressuscitar. Os vivos transformados e juntos seremos arrebatados. E estaremos com o Senhor Jesus para todos sempre. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, não é hora de brincar de ser crente. O diabo não está brincando. Amém? Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.